Inscreva-se no canal. O menino prega com vontade. Glória a Deus pela vida dele, pela vida dessa mulher bonita. Não puxou o pastor Renato, que é uma menina bonita, né? Ele tá aí, gente. Pensei que ele estava na secretaria. Oh, meu Deus. Glória a Deus. Obrigada, Cris, minha amiga. Deus te abençoe, viu? Amém? Oh, glória. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês me ouvem bem? Irmãos, nós somos seres humanos complexos. Parecidos, mas diferentes. De estrutura, nós somos parecidos. Mas pensamos diferentes. Vocês concordam comigo? Concorda, Tom? Que nós temos pensamentos diferentes, né? Eu lembro da pastora que pregou aqui no culto de mulheres. Ela falou sobre a dor do crescimento. Quem lembra? Vocês sabiam que crianças, quando vai mudando de fases, elas choram muito, 6 meses, 1 ano, e a gente não sabe por que daquele choro. Chama dor do crescimento. Vocês sabiam que na puberdade, por exemplo, vocês já repararam que a adolescência é uma fase bem difícil? Quem já reparou? O que acontece na adolescência? É como se você matasse o eu que está dentro de você. Sabe aquela criança que você sempre teve, que você sempre foi? Quando você vira adolescente, você precisa matar aquela criança que está dentro de você. Então você agora é uma outra pessoa. Por isso que a fase da adolescência, ela é cheia de crises. Por isso que às vezes chama o adolescente de aborrecente, mas ele não é um aborrecente. Ele está passando por fases e por dificuldades. Ele está matando a criança que ele era. E aqui entre nós é bom ser criança. É bom você viver um tempo que você não se preocupa com nada, que você não tem conta para pagar. E quando você é adolescente, você começa a abrir os olhos, o pensamento, e fala: minha vida a partir de agora vai mudar. Alguma coisa vem. Então o seu próprio cérebro, o seu eu, ele começa a te punir de alguma forma. Ele pune você da forma o seguinte: você não pode abandonar esse ser que você era. Você já reparou que adolescente tem mania de falar que minhas canelas são feias, eu detesto meu nariz, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo. Vocês já repararam? Isso é típico do adolescente, porque o próprio corpo começa a punir ele com algumas coisas que ele não entende, mas é uma mudança do corpo. E pasme que o ser humano, ele vive por várias fases que nem ele sabe. Quando a gente completa 30 anos, 31 anos, tem umas crises. Pode reparar, as mulheres quando têm 45, 50 anos, elas inventam de engravidar. Por quê? Porque elas querem trazer a juventude. A reprodução, ela representa a juventude. Então, para a mulher, engravidar é representar a juventude. E o homem de 45, 50 anos, ele quer o quê? Arrumar uma gatinha novinha que deixe ele pensar que ele tem o mesmo vigor que ele tinha com 23 anos. E a gente sabe que não é verdade, né? Eu posso beber água? Gente, Cris, assim não exagera. Cadê Cris? Não tinha um de vidro, não? Desculpa, viu, Cris? Mas glória a Deus. E por que eu estou falando disso? Eu estou falando de estereotipos que nós temos e que nós vamos criando no decorrer do tempo. E que nós vamos adquirindo traumas por conta de tipos. Traumas porque às vezes na escola você está mais gordinho, Rosinete, você é magrinha. Já falaram que você é magra? Olivia Palito. Então, existem questões de estereotipos que às vezes a gente adquire e às vezes atrapalha as nossas vidas. Eu quero falar de um homem em que a Bíblia fala do estereotipo dele, mas a Bíblia não fala que ele sofria por causa disso.
Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 19. Aleluia. Deus abençoe esse copo, Jesus. Gabriel, vamos tocar fogo na seara dos filisteus. Eu ia chamar o pastor Renato para louvar, mas ele fugiu. Falei, gente, olha, depois eu vejo o homem ali, gente, olha. Mas fica pro final, né, pastor? Amém? Assim seja, glória a Deus. Irmãos, está escrito assim, ó. Em Lucas 19, versículo de número 1, está escrito assim. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Jesus estava passando por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado... Quem é que não conhece Zaqueu? Por que que vocês conhecem Zaqueu? Por que é, Douglas? Porque ele era baixinho, né? Então, ele era chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo, com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: quem entrará para ser hóspede de um pecador? Jesus vai entrar na casa de um pecador? E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Glória a Deus, vocês conhecem bem essa passagem, uma passagem muito pregada, uma passagem muito falada. Quem é que não conhece Zaqueu? Então, o livro de Lucas, capítulo de número 19, diz que Zaqueu era chefe dos publicanos e era um homem rico. Ele era líder dos cobradores de impostos daquela região. O que era um publicano? Obrigada, Cris. O que era um publicano? Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um cobrador de impostos do Império Romano. Olha só. Zaqueu era um judeu trabalhando para Roma. Por que Roma preferia um judeu? Porque o judeu conhecia toda a região, conhecia todo o povo, era mais fácil para cobrar os impostos. Então Roma subjugava o povo, mantia o povo debaixo de uma opressão de altos tributos, e isso acontecia através dos publicanos. Os publicanos saíam para recolher os impostos. Os publicanos andavam de província em província, de cidade em cidade, de casa em casa, de porta em porta, de comércio em comércio, cobrando os impostos e levando para Roma. Então o que acontece? A fama de um publicano não podia ser boa. Nos tempos de Jesus, ser publicano era bom, era algo que os enriquecia. Ser publicano lhe dava uma boa condição financeira. Então, para um publicano não faltava dinheiro, Danilo. Ele tinha uma vida boa. O publicano, ele, além do imposto que Roma cobrava do povo, ele dava um jeitinho de cobrar um pouco a mais. Aqui eu faço uma observação. Nós, brasileiros, não somos um povo desprovido desse conhecimento. Porque se tem uma coisa que brasileiro sabe,
é ganhar em cima do seu amigo, do seu irmão. Brasileiro não tem compostura em enriquecer às custas dos outros. A gente sabe que o brasileiro tem essa fama. Então Zaqueu conhecia o tal jeitinho brasileiro. Ele sabia como tirar do outro. Ele cobrava o imposto além do que Roma estipulava. Então o que acontece? Sempre há um preço a se pagar quando você faz as coisas erradas, é ou não é? A gente não sempre é punido quando se faz, não tem jeito. Já viu aquela história, um dia a casa cai? Então, Zaqueu não estava preocupado com isso. Zaqueu não estava preocupado se tinha problema dele tirar um pouquinho dos outros. Mas era um homem odiado. Era um homem indesejado. Um publicano era um homem abandonado, um homem odiado por aquelas nações, por aquele povo. Era um homem que trabalhava para o opressor. É um homem que tirava da sua nação para dar para o inimigo. Ele tirava dos seus patrícios para levar para Roma. Então ele não podia ser um homem amado. Ele realmente era um homem indesejado. Ele tinha uma fama de ladrão. Ele tinha uma fama de usurpador. Ele tinha uma fama de que pegava para si o que não era dele. Ninguém gostava de um publicano. Ninguém gostava de Zaqueu. Um publicano era uma desonra para a família. Quando na família de alguém tinha um publicano, ele era indesejado. Era desgostoso para uma família saber que um ente querido dele era publicano. Era vergonhoso, ele era rejeitado pela própria família. Um publicano, ele não tinha direito de cultuar. Ele não tinha direito de entrar num templo, numa sinagoga e cultuar, Eliane. Ele não poderia prestar o seu culto ao Senhor. Ele era tirado da sinagoga. Ele era rejeitado. Ele não podia ter religião. Ele não tinha família. Ele era um homem rejeitado. Mas Zaqueu não estava preocupado com isso. Zaqueu queria enriquecer. O que Zaqueu queria era lucro. O pensamento de Zaqueu era ambicioso. Zaqueu se posiciona como um publicano e se torna um homem rico e poderoso. Era o que ele queria. E mais que isso, ele era chefe dos publicanos, ele era maioral. Ele era maior entre eles. Ele era um cara entre eles. Então, Zaqueu era odiado, mas era rico. Zaqueu era mal falado, mas era poderoso. Até então, Zaqueu não se preocupa com isso. Zaqueu resolve viver regaladamente. Resolve realizar os seus sonhos, os seus desejos. Zaqueu usa o dinheiro para realizar as vontades que você às vezes tem de realizar. Zaqueu usa o dinheiro para fazer aquilo que você gostaria de fazer. Quem é que não gostaria de ter bastante dinheiro? Olha só. Salomão fala desse jeito: juntei para mim prata e ouro, me tornei poderoso, e tudo o que os meus olhos desejavam, eu me saciei, eu não me neguei. Então era assim a vida de Zaqueu. Zaqueu se tornou forte e poderoso. Tudo o que Zaqueu queria, Zaqueu tinha. Aí Salomão fala: mas tudo isso é vaidade. Mas e aí? Zaqueu tinha um bom plano de saúde. Quem é que não quer um bom plano de saúde? Né? Zaqueu tinha roupa nova. A camiseta de Zaqueu dava para comprar umas 3 calças minhas e olhe lá. Né? E olha que eu nem fui no Brás. Olha só, ele tinha o carro top. Ele tinha uma vida regalada.
uma vida bem estruturada. Zaqueu tinha tudo o que nós queremos ter. Zaqueu tinha tudo. Financeiramente, Zaqueu não precisava de nada. Mas tem uma hora que essas coisas perdem o valor. Sabe por quê? Porque o prazer repetido deixa de ser prazer e se torna tédio. Zaqueu ia nos melhores restaurantes. Você já viu como é bom uma vez ou outra ir no Outback? No Big Mac? Mas e se você for no Big Mac todo dia? Vai ter gente que vai falar assim, eu vou e não tem problema. Mas e se você for no Outback todo dia comer aquela cebola? Vai ter uma hora que você vai? Vai ter uma hora que você vai enjoar. Então Zaqueu, ele tinha as melhores coisas, ele tinha o melhor de tudo. Mas chega um dia que aquilo se transforma em tédio. Por que que os ricos têm problemas? Por que que os ricos, muitas vezes, como é que pode? Você para pensar assim, o cara tinha tudo, se suicidou. A mulher tem tudo e está depressiva. Você fala assim, depressão é só para pobre? Suicídio é só para pobre? O cara tem tudo. A pessoa tem tudo. E de repente, tudo que ele tinha, às vezes é tudo que a gente está querendo. Mas Zaqueu, faltava alguma coisa. Tinha alguma coisa faltando em Zaqueu. Algo que a traça e o ferrugem não vai devorar. Olha, faltava em Zaqueu algo que não passasse de enfado. Faltava em Zaqueu. Porque o trabalho enfada o homem. Então alguma coisa estava faltando na vida de Zaqueu. Alguma coisa que dê razão para a sua existência. Porque quando você tem tudo, Alessandra, falta alguma coisa. Zaqueu tinha tudo. Zaqueu, faltava alguma coisa. Faltava a existência do seu Criador. E é quando falta essa alguma coisa na vida de algumas pessoas que é perigoso. Porque nem sempre procuram o lugar certo, nem sempre procuram a coisa certa. Às vezes, aquela falta que todo ser humano tem do seu Criador, ele tenta sempre preencher com outras coisas, com coisas adversas, com coisas alheias. Quantos aqui não tentou preencher um vazio fumando uma cocaína? Cocaína fuma? Ajuda aí. É que eu sempre troco. Quem fuma é maconha. Maconha é que se fuma, né? Certo. Quem é que nunca tentou preencher um espaço? Eu lembro de uma vez que o Tom estava tocando no Santa Emília. E ele falou, isso aqui é melhor do que maconha. Ou seja, a presença de Deus é melhor do que qualquer droga. Quem usou droga que teve êxtase? Acho que eu já tomei café. É a droga que eu já tomei muito, é café. Né? Toma até hoje. Mas moderado, só de manhã agora. Então o que acontece? A gente tenta preencher vazios com substâncias que não preenche. A cocaína, agora eu vou acertar. Quando você dá o primeiro tiro, acertei? Quando você dá o primeiro tiro, eu estudei isso em psicologia. Ela chega num ápice tão grande. Rosinete, a coisa é tão louca, que é por isso que ficam viciados. Aí no segundo, ela não alcança mais, porque não é liberada a mesma quantidade. A adrenalina diminui. No terceiro, não consegue, e aí a pessoa fuma a quarta, a quinta, porque ela quer o quê? Ela quer o primeiro êxtase, mas ela nunca mais vai ter. Porque só aquele tiro da primeira vez, que quem já fez deve não esquecer, eu acho. É melhor que esqueça. Nunca mais vai se repetir. Então estava faltando alguma coisa na vida de Zaqueu. E de repente Zaqueu ouviu falar, no capítulo 18 está escrito lá, que antes de Jesus chegar em Jericó, um cego começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, quando ouve aquele cego, ele
fala, alguém está me chamando. Mas a multidão, a multidão tenta impedir, mas Jesus cura aquele cego. Quando Jesus cura aquele cego, a notícia se espalha. E certamente Zaqueu ouviu falar desse Jesus. E aí a Bíblia diz que Jesus adentra em Jericó. Jesus estava indo para a crucificação. Aquela era a última semana de Jesus. Jesus estava descendo para Jerusalém, aonde seria crucificado. Então, Jesus adentra em Jericó. A Bíblia diz que Zaqueu procurava conhecer Jesus. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Zaqueu tinha tudo. Por que Zaqueu queria Jesus? Ele tinha tudo, Ângelo. Zaqueu não precisava de nada. Zaqueu tinha bens. Zaqueu não precisava de cura. A Bíblia não fala que Zaqueu precisava de cura. Zaqueu não precisava de uma cura. Zaqueu não precisava orar para Deus abençoar, para ele pagar as contas dele. Tem alguém com problema de conta aí para pagar? Boleto? Esquece do boleto. Senão eu vou tirar a tua paz. Zaqueu não precisava, não estava atrás de Jesus porque ele queria bens, ele queria ser reconhecido, ele queria... Zaqueu já era tudo isso. Não era por causa disso, ele não estava querendo a bênção do dono, ele estava querendo o dono da bênção. Zaqueu estava querendo ter um encontro com Jesus. A Bíblia fala que Zaqueu queria ver Jesus. Zaqueu procurava Jesus. Mas a multidão o impedia. Aqui entre nós, Zaqueu não era tão pequeno. Porque se tiver uma multidão na minha frente, eu vou estar perdendo, Rosnete. Eu não sou tão pequena assim. Zaqueu não era não, tá, gente? Zaqueu devia ter aí 1,50 m, eu acredito. E olha só. A multidão sempre vai ser um problema na tua vida. A multidão sempre vai falar para você, Danilo, que você não vai conseguir. A multidão sempre vai desacreditar de você. A multidão sempre vai falar para você, Paulinho, esquece. A multidão vai querer fazer você parar, Maico. Vai ser sempre assim. A multidão procurava Jesus porque queria pão. A multidão procurava Jesus porque queria cura. Existia uma multidão que procurava Jesus porque queria ouvir a palavra de Deus. Escuta só, se a multidão não deixava um cego contra Jesus, vai deixar Zaqueu? A multidão odiava Zaqueu. A multidão podia pensar o seguinte: qualquer um de nós pode ter um encontro com Jesus, menos Zaqueu, menos esse ladrão, menos esse safado, esse usurpador. Qualquer um de nós, não é assim que a gente vê? Qualquer um de nós tem acesso a Jesus, aqui ó. Mas aquele que está lá fora, roubando, esses políticos aí, esses aí têm acesso a Jesus? Nenhum acreditava que Zaqueu, não aceitava. Então Zaqueu encontra obstáculos. Zaqueu enfrenta obstáculos. A multidão era contra Zaqueu. Zaqueu tinha muita coisa contra ele. Escuta, Zaqueu tinha a multidão, porque o mundo conspirava contra Zaqueu. A multidão conspirava contra ele. Zaqueu tinha um problema interno. Não era tanto o problema de, eu sou pequeno. Não era esse o problema de Zaqueu. Qual é o problema de ser pequeno? Esse púlpito, o púlpito aqui era de madeira, trocaram porque era um púlpito de vidro, todo mundo me vê. Qual é o problema, né, pastor Renato? Agora vocês me veem. Cadê a Thaís? Não está aí não, né? Thaís de chinelo, ninguém vê ela. Se não fosse esse púlpito transparente, ninguém via ela, viu? Então o que acontece? O problema de Zaqueu, olha o que eu estou falando, não era o tamanho. Não era porque ele era pequeno, gente. O problema de Zaqueu no interior dele é: todo mundo me odeia, ninguém gosta de mim. As regiões celestiais vão sempre tentar impedir você.
A multidão vai tentar impedir você. E às vezes você vai tentar impedir você. Às vezes você não acredita que você é capaz. Porque a multidão falou que você não é capaz. Porque o inimigo investiu em você e falou para você que você não vai conseguir. Só que vocês entenderam que Zaqueu era corajoso? Zaqueu era um cara corajoso. Olha só. Vai sempre ter alguém querendo parar teu ministério. Vai sempre ter alguém querendo parar você na caminhada com Cristo. Vai sempre ter alguém, e às vezes dentro da tua casa, querendo fazer com que você perca a sua intimidade com Cristo. Vai sempre ter. Nunca vai deixar de existir. Então a Bíblia fala. Vou beber água. Glória a Deus. A Bíblia fala que Zaqueu sai correndo na frente da multidão. Eu também faria isso. Claro que eu não sou doida, eu não vou esperar a multidão desse tamanho, Rosinelli. Ele sai correndo na frente da multidão e sobe em cima de um sicômoro, de uma árvore. Ele se prepara porque ele sabia que Jesus ia passar. Zaqueu é estrategista. Zaqueu é um cara inteligente, gente. Pode falar mal dele o que vocês quiserem, mas eu observando, eu lendo sobre Zaqueu, eu falei, o cara ele tomou uma atitude. Ele tomou uma atitude que ninguém da multidão, Jonas, tomou. Ele saiu correndo na frente, subiu numa figueira, num sicômoro, que você quiser. E lá ficou esperando por Jesus. Às vezes você está tão envolvido com a multidão, com o que falam, que você deixa de tomar certas decisões. Às vezes você está tão envolvido com o que está ao seu redor, que você fica preso, você não consegue tomar decisões. Você não consegue se decidir. Você não consegue ir para a esquerda nem para a direita, porque alguma coisa está te aprisionando. Zaqueu resolve subir. Por quê? Porque Zaqueu queria o quê? Zaqueu queria ver Jesus. Quando verdadeiramente se quer ver Jesus, não existe empecilho. Quando verdadeiramente nós queremos Jesus, não existe empecilho, Michael. Não existe marido, não existe mulher, não existe família. Não existe você se entristecer, porque tem muita aquela coisa de crente que está na igreja, e ele se entristece com a irmã, me entristeci com o irmão, e por isso que eu não fui mais para a igreja. Ah, o pastor me humilhou, e por isso eu parar de andar, que o povo não gosta que eu fique andando, gente. Ah, eu me entristeci com o pastor. Se você quiser Jesus, você não desiste. Você não desiste de Jesus por causa disso, por causa daquilo, não. Se fosse assim, Zaqueu não ia. Zaqueu desistia. Lembra de Bartimeu? A multidão falava não. A mulher do fluxo de sangue, a multidão não. Mas eles estavam decididos, porque eles queriam Jesus. Sinto muito. Se eu quero Jesus, nada vai me impedir. O que é que vai te impedir de querer Jesus? É o mundo lá fora? É a vidinha que é aquele forrozinho? O que é que vai te impedir de ter Jesus? O que é que vai te impedir de estar com Jesus? É um glamour que você tinha lá e aqui você não tem? Olha só. A vergonha, a timidez, as incertezas, às vezes nos afasta de Jesus. Zaqueu está no sicômoro. Aí Jesus fala para ele: Zaqueu, desce depressa. E a multidão, como é que ficou? Revoltada, murmurando. Estamos o quê? Eu penso na multidão. Estamos seguindo esse Jesus. Estamos atrás de Jesus. Estamos na cola de Jesus. Todo dia com Jesus. Aí Jesus resolve salvar quem? Pecador. Descarado. Ladrão.
a multidão se revolta. Zaqueu, desce, porque eu quero pousar na tua casa. Danilo, hoje eu quero pousar na tua casa. Bruna, eu quero pousar na tua casa. Desce depressa, Zaqueu. A Bíblia fala, Ângelo, que ele desceu de prontidão, com alegria e júbilo. Se Jesus falar hoje que vai pousar na sua casa, será que você vai falar que primeiro tem que arrumar a cozinha, a louça? Mas vamos lá. Então Zaqueu desce, depressa e com alegria. Não tinha nada, ele não falou assim, eu vou primeiro enterrar os mortos. Deixa eu ir só numa baladinha, só essa vez. Depois eu sirvo Jesus. Não, quando eu estiver um pouquinho mais velha, eu ainda sou muito nova, ainda vou aproveitar a vida. Tem gente que acha que aproveitar a vida é estar longe de Deus, né? Se acabando nas bagaceiras por aí. Deixa eu cheirar mais uma maconhinha. Deixa eu fumar. Isso aí. Não tem jeito, gente. É isso aí. Deixa eu viver o mundo das drogas. Deixa eu curtir mais um pouco, sabe, Douglas? Deixa eu balançar o esqueleto mais um pouquinho. E esses meninos que não sabem o que é balançar o esqueleto? Eu tenho certeza que vocês sabem. Esses meninos, né, que não sabem o que é balançar o esqueleto. Pastor Renato era pagodeiro. Os meninos, filhos dele, não vão conhecer o pagode. Mas o que acontece? Deixa eu contar uma história para vocês, rapidinho. O Bruno, uma certa feita, levou um colega dele para um encontro com Deus. O menino estava nas drogas, Lena. Você conhece ele. Estava nas drogas, Michael. Nem vou dizer, não sei o que é que ele usava, mas ele estava. Então o que acontece? Sabe aquele menino que você viu crescer, Cris? E aí o Bruno falou, mãe, eu vou levar. Eu falei, leva meu filho, leva. Levou. O menino voltou transformado. Sabe quando você vai para o impacto que volta outra pessoa? Voltou diferente. Mas a família dele era idólatra. E aí um certo dia, e ele foi para a igreja ainda umas 3 vezes. Aí um dia ele chegou no Bruno e falou assim, Bruno, não é por nada não, cara. A minha mãe chegou comigo. Deixa eu dar um... A minha mãe chegou em mim e falou o seguinte. Ô filho, tudo bem que você foi, voltou diferente. Mas você não pode negar a santa que nós servimos. E lá tem assim um buraquinho com ela no meio e uma luz acendendo. Precisa acender, né? Senão fica escuro, pai. Aí ele falou para o Bruno, você desculpa, mas eu não posso negar o Deus dos meus pais. Então o que acontece? Zaqueu não se importou com os amigos, não se importou com uma família, com alguém que estava falando mal dele. Zaqueu queria Jesus. Eu quero, Zaqueu, me convém pousar na tua casa. Zaqueu recebe Jesus com alegria. Será que Zaqueu pensou no que ele tinha que deixar para trás? Eu preciso trabalhar esse diafragma. Eu preciso achar ele primeiro. Então o que acontece? Se Jesus vai pousar na sua casa, alguma coisa você vai ter que deixar para trás. Será que você está preparado para Jesus pousar na tua casa hoje? E ele falar para você assim, ó. Você vai ter que largar isso. Você lembra capítulo 19 de Mateus? Um rapaz rico chega para Jesus e fala, bom mestre, o que posso fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus já dá uma nele, né? Bom o quê, rapaz? Bom é Deus. Segue a lei de Moisés. Não matarás, não furtarás, não roubarás, não cobiça a mulher do próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas tudo isso eu já faço, Senhor. Então pega os teus bens e divide entre os pobres. A Bíblia fala que ele se entristeceu e foi embora. Por quê? Os bens dele eram mais importantes do que Jesus. Então, como Jesus pousaria na casa dele? Nunca.
Mas aí Jesus vai pousar na casa de Zaqueu. Quando Jesus pousa na casa de Zaqueu, a Bíblia fala que Zaqueu se sente, a Bíblia não fala dessa forma, mas Zaqueu se sente nu. Sabe quando passa um check-up e ele sabe que alguém sabe tudo da vida dele? Sabe quando você tem aquele encontro com Deus, que você sabe que Ele conhece quem você é? Sabe quando você tem que largar alguma coisa para poder Jesus se assentar na mesa com você? Jesus se assenta na mesa com Zaqueu, aí Zaqueu levanta. Quando Zaqueu levanta, Zaqueu fala o seguinte: Jesus, eu dou a metade dos bens que eu tenho. Enquanto que aquele jovem que fazia tudo e seguia todos os mandamentos de Moisés, na hora que Jesus fala para ele: dá aquilo que toma o meu lugar na tua vida e me siga, ele não teve coragem. Aí Zaqueu fala assim, ó: Jesus, eu dou a metade dos bens que eu tenho. Zaqueu se constrange diante de Jesus. Zaqueu sabe que ele tinha uma vida de pecador. Nós precisamos muitas vezes nos constranger diante de Cristo. E não adianta eu falar para você que você tem que se constranger diante de Cristo. Isso é algo entre você e Deus, entre você e Jesus. Você sabe o que é que toma o lugar de Jesus na tua vida. Você sabe o que é que está tomando a posição de Deus na tua vida. Então, quando você tem um encontro com Jesus, você está nu diante dele, você se constrange por aquele erro de estimação que você guarda, que você tem. E aí Zaqueu fala: Jesus, eu vou dar metade do que eu tenho. E se em alguma coisa eu roubei o povo, eu vou restituir 4 vezes mais. Por que 4 vezes mais? Porque ele conhecia a lei de Moisés. Alguém que roubava o irmão tinha que restituir 4 vezes mais. Está escrito em Levíticos. Então Zaqueu ali faliu. Pensa bem que ele faliu. Metade do que ele tinha. Restituir os outros 4 vezes mais. Talvez Zaqueu tenha perdido a sua vida boa. Talvez Zaqueu tenha perdido o seu plano de saúde. Talvez Zaqueu tenha perdido o seu carro. Talvez Zaqueu tenha perdido todo o seu dinheiro. Talvez aquela vida boa, regalada, ele não fosse viver mais. Mas agora Zaqueu tem Jesus. Agora Zaqueu tem Jesus. E a multidão, como é que está? Ainda está murmurando. A multidão está murmurando. Zaqueu agora encontra Jesus. Aí Jesus fala: Zaqueu, veio salvação para a tua casa. Agora a salvação entrou na tua casa. Eu vim buscar o que estava perdido. Jesus veio buscar aquele que está perdido. Jesus veio buscar quem está perdido. A salvação bate na tua porta hoje. Eu estava hoje na escola bíblica dominical e o Alan falou o seguinte: a graça não é de graça. Você tem que deixar alguma coisa para você adquiri-la. Ele fala: a minha luta é contra o álcool. A minha luta é contra o álcool. Eu luto contra o álcool. Mas eu luto, pastora. Quem diria que o Alan já foi pinguço, gente?
Quando eu olhei, eu falei, é por isso que Alan é uma bênção. Alan já foi alcoólatra. Eu não ligo não, ele sabe. Ele já foi alcoólatra. Ele falou para a turma. Quem estava aqui, gente? Ele falou, pastor, ele falou para a igreja. A graça não é de graça, você tem que deixar alguma coisa para tê-la. E assim, não é aquela coisa assim, eu roubava, não roubo mais, eu pecava, não peco mais. Pecar, nós somos pecadores, né? Sabe? Tem algo que você sabe que tem que deixar para ter a graça. Tem algo que você sabe que tem que deixar para ter Jesus. Zaqueu teve um prejuízo que aquele outro lá de Mateus 19 não quis ter. Ele não quis entregar os bens dele. Talvez Jesus não tivesse tão preocupado. Jesus não estava preocupado com os bens dele. Jesus estava preocupado com o que estava no coração dele. Então o que é que está no meu coração, no teu coração hoje? Será que existe na tua vida algo que te impede de sentar na mesa com o Pai? Porque Jesus, quando Ele senta com você, é porque Ele tem uma íntima relação contigo. Você nessa noite, você pode falar, Jesus, senta à mesa comigo. Aquela música, entra na minha casa, aquela música não funciona, não é o que está escrito na Bíblia. Jesus foi que decidiu sentar na mesa, na casa de Zaqueu. Por quê? Agora vamos lá. Jesus é estrategista, né? Pensa bem. Digamos que Jesus salve alguém da multidão. Mas olha só, Jesus salvou um homem que conhecia a multidão e que a multidão conhecia. Você já imaginou a diferença daquele homem depois que ele teve um encontro com Jesus? Você já imaginou o impacto para o povo depois que aquele homem conheceu Jesus? Você imaginou o povo que chamava ele de ladrão e ele restituía, Alessandra? Que pensamento que aquele povo teve a respeito de Zaqueu, a respeito de Jesus? Aquele lugar com certeza ficou conhecendo que era Jesus. Jesus estava indo para a crucificação. Jesus estava a uns 4, 5 dias de ser crucificado. Jesus encontrou o homem certo no caminho, olhou o coração dele e falou, é ali que eu vou plantar a semente para salvar outras sementes. Jesus não chamou você para ficar sentado. Isso é egoísmo. Jesus chamou você para alcançar o que está do seu lado. Jesus chamou Zaqueu, sentou com Zaqueu, tirou o que não prestava da vida de Zaqueu, para Zaqueu salvar aquele povo. Aquele povo conhecia Zaqueu, Zaqueu conhecia todo mundo da região. Se fosse um qualquer, salvou ele, a família dele, eu e minha casa serviremos ao Senhor e glória a Deus por isso. E a multidão que precisava ver a diferença. Qual é a multidão que você precisa salvar? E que você está de braços cruzados, às vezes sem deixar o seu pecado de estimação, sem poder sentar com Jesus. Você, às vezes nós somos egoístas. Somos egoístas, Jonas. Estamos preocupados somente com a nossa salvação. O mundo lá fora está indo para o inferno. E aqui também tem gente que vai. Bíblico. A rodo. Está indo para o inferno a rodo. Porque tem muita gente morrendo nessa hora. Você vai naquele hospital geral, passei o dia lá ontem. Foi ontem? Acho que foi. Não, foi sexta-feira. O dia das 10. O que tem de gente ali, pastora Suelen, passando de maca toda hora. Tem muita gente morrendo indo para o inferno. E nós, às vezes, estamos só preocupados com a nossa salvação. E ainda não conseguimos sentar à mesa com Jesus. Porque o pecado que está em nós
não deixa com que a gente sente com ele. Jesus senta com o pecador quando o pecador quer mudar a vida dele. Jesus tem relacionamento com o pecador quando o pecador quer mudar a vida dele. Porque Zaqueu teve uma atitude de mudança. Zaqueu mudou. Jesus mudou a vida de Zaqueu. E Jesus quer mudar as nossas vidas. Jesus quer mudar a minha e a tua vida. Jesus quer transformar você em alguém que vai alcançar multidões. Não é à toa. A salvação não é só isso. Não é eu estou salvo aí, pronto, deixa eu cuidar da minha alma. Sim, temos que cuidar sim. Mas você precisa alcançar multidões. Coloca isso dentro do seu coração. Você precisa alcançar multidões. Com certeza aquela multidão foi alcançada por Zaqueu. É isso que Jesus quer na tua vida. Se coloca de pé. Tem alguém aqui que não aceitou Jesus ainda? Tem alguém aqui que ainda não se assentou à mesa com o Mestre? Amém. Vou beber água. Glória a Deus. Alcance multidões. Se preocupa com a multidão. Se preocupa com aqueles que não quer saber de você e que quer que você fracasse. Se preocupa com eles. Porque Jesus veio para os que o matou. Jesus veio para aqueles que o crucificou. Então se preocupa com as multidões. Se você tem certeza da tua salvação, se preocupa com as multidões. Se preocupa com teu irmão, com teu vizinho, com a tua vizinha. Com aquele que senta ali. Toda vez que eu estou fazendo o cabelo, eu já começo a orar. Eu falo, Jesus, se tiver demônio aqui, já manda, eu não quero nem ver. Quero conversar com o demônio. Já expulsa, deixa ele sair, não deixa nem entrar. Às vezes a gente tem que orar para fazer o caminho, para acontecer. Não podemos ser crentes egoístas. Precisamos alcançar multidões. Precisamos alcançar multidões. Você acredita que você pode alcançar multidões? Você acredita? Levanta a mão. Fala, eu acredito que eu posso alcançar multidões. Você precisa ser um crente que você fala e você acredita naquilo que você fala. Fala comigo. Eu preciso alcançar multidões. Você tem vergonha de falar isso? Bate no teu peito, eu quero alcançar multidões. Senhor, me dá filhos espirituais, Senhor. Me ajuda, Senhor, a povoar a terra. Me ajuda, Senhor, a ganhar filhos espirituais, Senhor. Me ajuda, Senhor, a povoar o céu. A terra, nós mulheres já povoamos. Vocês homens também. Agora vamos povoar o céu. Seja um ganhador de almas. Não se incomoda só com tua alma, não. Seja um ganhador de almas. Vamos louvar ao Senhor, pastor Renato. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço à igreja por me ouvir até aqui. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. E como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Aleluia, levante as suas mãos em nome de Jesus. Te servir. Aleluia, cante comigo, levante suas mãos. E entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura,
sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra, Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, e como Zaqueu eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver.